Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Apagão atinge 8 estados e o Distrito Federal. As distribuidoras alegam que foram orientadas por órgão federal para reduzir o fornecimento de energia. E veja também nesta edição. Ministro da Fazenda Joaquim Levy anuncia aumento da gasolina e de impostos. Encontrado morto o promotor que acusou a presidente Cristina Kirchner de encobrir os autores do atentado à Associação Judaica. Amigos, parentes e o Itamaraty tentam agora evitar o segundo fuzilamento de brasileiro na Indonésia. Nosso repórter se aventurou pelas ciclovias e ciclofaixas improvisadas na cidade de São Paulo. A gente tem que dividir o espaço com os pedestres. E aqui na frente tem uma árvore. E logo depois tem um poste. Igrejas são queimadas na África em protesto contra a charge de Maomé do jornal Charlie Hebdo. Polícia proíbe bastão de selfie em torneio de futebol por considerar o equipamento perigoso na mão de torcedor. E meus companheiros de bancada já estão a postos. O advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número é 11, que é o código aqui de São Paulo, 97559-2915. Não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Apagão atinge 8 estados e o Distrito Federal. As distribuidoras de energia cortaram fornecimento a mando do Operador Nacional do Sistema, ONS. O órgão federal informou que a medida foi necessária para evitar um colapso no horário de pico. A luz acabou por volta das 3 da tarde em São Paulo. O metrô passou a circular com velocidade reduzida e logo depois as estações Luz e República ficaram às escuras. Os passageiros de uma das composições não aguentaram o calor e preferiram andar pelos trilhos até a estação mais próxima. O problema se repetiu em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, a usina nuclear de Angra foi desligada por medida de segurança. Em Goiânia, a queda de energia aconteceu nos bairros da região sul, onde semáforos apagaram e deixaram o trânsito tumultuado em algumas avenidas. Em todos os casos, as distribuidoras informaram que foram orientadas pelo Operador Nacional do Sistema, órgão do governo federal, a reduzir o fornecimento, preservando as áreas que ficam perto dos hospitais. Marco Antônio Villa, boa noite. Esta será a energia de 2015? Apagão, aumento de impostos? Esse 2015 vai ser maravilhoso e tal. Só espero que o Santos não caia para a Série B, mas porque também a situação está preocupante lá na Vila Belmiro. Agora, é uma tragédia, né? Eu acho, o que chama atenção, isso é a primeira falta de investimento, né? Não há investimento bem feito na área da produção de energia. Nós não temos uma política energética e não é de hoje, faz bastante tempo. Por outro lado, as linhas de transmissão, os especialistas dizem que também não há investimento nas linhas de transmissão. E por outro lado, é muito estranho, por alguém que é neófito, eu não conheço, não sou especializado no assunto, eu, tal qual o ministro, só sei acender e apagar o interruptor, porque o ministro sabe isso, eu também sei. Portanto, nós não entendemos nada, nem ele, nem eu. Mas tem coisas que são óbvias. Tem que haver um tipo de aviso, né? Ao menos há um tempo de uma meia hora, alguma coisa que permita as pessoas se adequarem a uma tragédia tão grande como é ficar sem eletricidade. Basta ver a questão de metrô, basta ver a questão de hospitais, etc, etc, etc. Então, parece que nós estamos numa situação muito grave, nós já falamos tantas vezes aqui em relação à infraestrutura, em relação à geração de energia, esse apagão mostra. E um país crescendo zero, hein? Imagina se o país crescesse 3%, 4% ao ano. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, William. Boa noite. Um pico de energia à tarde gerou tudo isso, esse apagão. Não dá para prever que nós não teremos, que vai ser um período de seca? Ou o Brasil não fez o dever de casa antes? Ou isso é normal? Eu imagino um apagão causado por forças da natureza, né? Um grande, sei lá, uma grande intempérie, uma chuva, etc. Faz um apagão, desliga-se. Agora, um apagão planejado como esse, deliberado, tinha que ser precedido de medidas acautelatórias. Pelo que eu vi na matéria aí, pelo menos nas áreas ao redor dos hospitais, foi recomendado que não se fizesse o apagão
Eu não sei se é possível isso. Como é possível desligar uma chave ao redor dos hospitais e manter o apagão em todas as áreas? Agora, a justificativa. Qual foi a justificativa? O que eles disseram para justificar esse apagão? Que ia haver o colapso? O apagão foi de quantos minutos? Na verdade, teve uma sobrecarga às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, e aí gerou uma diminuição no fornecimento de energia, né? Segundo a ONS. Então, a causa seria a sobrecarga. Isso. Então, foi uma providência acautelatória para evitar o mal maior. Olha, nós só temos que acreditar nisso, porque outra razão não existe. Eu vou fingir que estou acreditando que tudo isso não faz parte de uma desorganização do sistema provocado pela má gestão. Olha, o Tiago dos Santos aqui pelo Facebook. Não foi ontem que o ministro disse que não teríamos apagão deste ano? Foi. Ele não tem memória. 24 horas no Brasil é uma eternidade. O Brasil empurrou demais os problemas e chega uma hora que a conta vem. O apagão é apenas o começo do iceberg. Não pode ser assim também tão pessimista ou esse ano não... Não, está tudo muito bem. Eu acho que o país está muito bom, o Papai Noel vai chegar, coelhinho. Nós estamos num país maravilhoso, descoberto por Cabral, tudo é bom, abençoado por Deus e bonito por natureza, etc. Isso significa o quê? Desastre administrativo, incompetência. Nós tivemos o Lobão, Edson Lobão, não se esqueça, saiu dia 1º de janeiro. O Edson Lobão não consegue bater palma e andar ao mesmo tempo. Esse senhor foi ministro da Energia durante anos e anos, porque era controlado o ministério por José Sarney, que usa isso daí para o enriquecimento da família. E todo mundo sabe, todo mundo sabe. Em suma, você tem uma estrutura no setor elétrico de corrupção. E o Petrolão, quando chegar no setor elétrico, o Petrolão como metáfora, quando chegar no setor elétrico, a corrupção tem preço. O preço foi o que aconteceu hoje. Mas, Willis, eu acho que nós temos uma situação diferenciada agora com essa crise seca, né, que diminuiu o potencial das usinas hidrelétricas e diminuiu o potencial de produção de energia elétrica. Isso é uma realidade, não pode ser negado. Ora, por que não se anuncia que a coisa está caminhando para isso, para que a sociedade fique prevenida do que pode vir a acontecer? Se eu estivesse sabendo, hoje de manhã, que a partir da tarde o meu escritório podia ficar sem luz, ia providenciar que os trabalhos feitos em computadores, coisa toda, fossem feitos na parte da manhã. E esperava à tarde, a hora que viesse esse apagão. Mas isso que eu não admito, quer dizer, não se dá à opinião pública uma satisfação, uma informação, a surpresa, né? Imagina os transtornos dentro daquele metrô que as pessoas saíram pelos trilhos de Jaba 4. Só para encerrar aqui, a Maria Madalena Umi está falando aqui, não houve apagão, poupe a nossa inteligência. Não houve? Não houve. Segundo ela, não houve. Houve queda de energia. Houve uma queda de energia. Também não tem problema de água, é um problema hídrico. A gente vai escolhendo. Você não está com fome, mas com o estômago vazio, ou ausência de alimentos sólidos. A gente vai trocando, né? A desigualdade deve crescer em 2016. Apenas 1% da população mundial vai ter mais da metade de tudo que é produzido no planeta, segundo uma ONG britânica. Apenas 80 pessoas em todo o mundo vão ter a mesma riqueza que a metade da população mais pobre do planeta, ou seja, 3,5 bilhões de pessoas. Foi o que apontou um relatório divulgado hoje pela ONG britânica Oxfam, às vésperas do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que reúne as maiores economias do mundo. Segundo o relatório, cada integrante desse 1% mais rico tem renda média anual de 2,7 milhões de dólares, mais de 7 milhões de reais. Em 2009, essa parcela tinha 44% do PIB mundial. Em 2014, os mais ricos tinham 48% das riquezas do planeta. Para o ano que vem, a previsão é que a participação passe dos 50%. O relatório apontou também que houve um aumento da desigualdade. Em 2009, eram 388 bilionários em todo o mundo. Em 2013, eram 85. Para a ONG britânica, a crise econômica mundial, que começou em 2008, resultou numa explosão de desigualdade. Hoje, 1 em cada 9 pessoas ainda passa fome no mundo. E mais de 1 bilhão de pessoas ganham menos de $1,25 por dia, o que corresponde a R$ 3,40. Ayrton, aí mora o problema do mundo, né? A desigualdade, a distribuição de renda, não é isso? É verdade. A gente não tem noção do que seja uma situação na Índia, com a pobreza a olho nu, escancarada, em outros países. Nós vemos o nosso problema. E na nossa questão, a gente vê que os brasileiros alcançaram, alguns brasileiros, os escalões das maiores fortunas do mundo. Né?
Nós temos hoje brasileiros bem classificados entre os 20 maiores ricos do mundo. Não é? A concentração de riqueza no Brasil é um negócio absurdo. Não é? E a política desse governo agora devia olhar um pouco para os Estados Unidos. Se copiou tanto dos americanos tempos atrás. Olha para lá e vê o que o Obama está fazendo. O que ele encaminhou para o Congresso, vai encaminhar amanhã, vai falar à nação. Ele vai querer taxar os ricos, as fortunas. Quem ganha mais de 500, casal que ganha mais de 500 mil dólares ano, vai ter aumento de taxação. Banqueiros com lucros acima do estimado vão ser taxados. Você está tirando de quem tem e está poupando da classe média e dos mais pobres, que significa aumentar a renda dos classes médias mais pobres. Quer dizer, isso está na cara. Olha, aumentar a taxa de juros de novo, eu estava até dando uma certa, um crédito que precisávamos fazer algum acerto. Vamos fazer um acerto só de um lado, só para pegar os mais pobres, pegar os consumidores, pegar aqueles que precisam de financiamento para poder adquirir algum bem? Não, isso não está certo. Isso é errado. Você não acredita muito nesse levantamento, né? Eu acho que é um certo... Pelo seu olhar, já notei que você não está confiando Eu muito. acho que é um certo exagero. Muitas ONGs constroem certas realidades, parece que o mundo vai acabar amanhã e tal. Eu acho que os últimos 30 anos, por incrível que pareça, na história do mundo, foi o melhor momento de crescimento econômico mundial, por incrível que pareça. Se nós pegarmos os últimos 30 anos, a taxa de crescimento médio dos vários continentes, foi o melhor momento. Do enorme deslocamento da população do campo para as cidades, o caso da China é exemplar, no caso da China especialmente, desde o final dos anos 70, meados dos anos 80 e tal. Agora, que efetivamente há enormes desigualdades no planeta, isso é inegável. Agora, há regiões que a questão central não é a desigualdade somente isso, econômica entre os países. O problema da África Negra, por exemplo, que é o continente esquecido. Ninguém fala na África, epidemias, guerras civis, uma verdadeira tragédia, problemas étnicos, continua, mas não sai quase raramente é destacado nos jornais. O problema são as ditaduras. Na África Negra só tem uma democracia. Qual é a única democracia? A África do Sul. Todas as outras são regimes ditatoriais e regimes corruptos, vinculados a narcotráfico, no caso da Guiné, e assim por diante. Então, esses dados são dados alarmantes. Eu não sei se são tão alarmantes assim, mas são desigualdades, especialmente no continente africano, que é o continente esquecido. Agora, a previsão é de frágil recuperação da economia europeia. Quer dizer, os países emergentes vão sofrer mais ainda com isso ou não? Está muito difícil a situação lá fora também. A gente está aqui com uma crise, mas lá fora tem uma crise. Só que o remédio lá fora, veja, Japão. O que o Japão faz? Taxa de juros. 0,1. Estados Unidos, taxa de juros 0 para sair da crise. Europa, França, 0,1. Aqui, Brasil, 11%, 12%. Ao mês. Ao mês. Isso é uma exploração, isso é um absurdo. Esses banqueiros não têm vergonha na cara, como eu já denunciei aqui, os empresários de obra pública. Claro que não todos, mas os grandes empresários de obra pública, porque aí, falei quantas vezes nesse programa aqui, esta categoria é lesiva ao país. Os banqueiros têm uma política, a política que se deixa permitir aos banqueiros, e aí passam todos os governos, hein? Governo Lula, onde eles tiveram mais lucros, governo Dilma. E a Dilma até que tentou reduzir a taxa de juros para 7,25, conseguiu reduzir. Mas depois não teve apoio nem do seu próprio partido, que é financiado pelos banqueiros, né? Então não deu apoio a ela e a taxa voltou a subir. Não é aumentando taxa de juros que você vai segurar a inflação, você precisa estimular o consumo. Eu preciso ter um mínimo de crédito para comprar, você tem um mínimo de crédito para produzir. Isso não é possível, tá, esses juros estratosféricos, não é? É só no Brasil. Tem uma pergunta do Severo Arantes. Será que o consumismo exacerbado fomenta essa desigualdade? Em parte sim, mas tem regiões do mundo que estão crescendo muito em 2014. A África é um exemplo. A África está crescendo, a China está crescendo, vamos para a Ásia, a Índia está crescendo, os Estados Unidos cresceu agora, estava crescendo no terceiro trimestre 3,5%. Portanto, tem cenários os mais diferentes. A Alemanha está crescendo. Portanto, alguém fala, mas na Grécia não está. É verdade, a Grécia tem outros problemas. A Grécia é ingovernável. Nem se o Platão, Sócrates, Aristóteles voltarem, governa a Grécia. Ali é o fim do mundo. Então, é uma situação muito... Então, várias regiões do mundo dinâmicas estão crescendo. E crescendo, por isso que eu digo que os últimos 30 anos, nunca o mundo cresceu tanto. Tem a desigualdade, é evidente, mas há um crescimento. Agora, o consumismo depende... Nesses países pobres não há consumismo. Há carência de tudo, há carência de vida. As pessoas... A mortalidade infantil é altíssima. E o caso da África é o caso mais alarmante. E o pior é que as elites africanas têm culpa. Não vou falar imperialismo, não. Tem país que está independente há mais de meio século. São as elites africanas negras que colaboram com a destruição dos seus países, assim como colaboraram com o tráfico de escravos. Não haveria 3 séculos e meio de tráfico de escravos na África sem a participação ativa, nos lucros, inclusive, da elite africana. É a tragédia que a gente vive, né?
A família do segundo brasileiro condenado à morte na Indonésia diz que ele tem esquizofrenia e quer transferi-lo para um hospital. De acordo com a lei da Indonésia, uma pessoa não pode ser executada se tiver algum problema mental. Essa é a última esperança da família do paranaense Rodrigo Goulart, de 43 anos, para tentar evitar a pena de morte. A pedido do governo indonésio, uma prima de Rodrigo viajou ao país para acompanhar exames que vão atestar a sanidade do brasileiro. Rodrigo foi preso há 11 anos ao tentar entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. Ele pode ser morto entre fevereiro e março e se tornar o segundo brasileiro executado no exterior. No fim de semana, Marco Moreira e outros 5 estrangeiros foram fuzilados por tráfico de drogas. A tia de Marco viajou ao país para trazer as cinzas. A presidente Dilma Rousseff chamou o embaixador em Jacarta para consulta. O gesto é visto como um sinal de insatisfação do governo. A Holanda também chamou seu embaixador na Indonésia após a execução de um holandês. O governo australiano tenta evitar a morte de 2 cidadãos do país pelo mesmo crime. No mundo, pelo menos 57 países prevêem a pena de morte e mais de 23 mil pessoas estão no corredor da morte. A Anistia Internacional diz que a China lidera as execuções, mas o país não divulga números. Oficialmente, 80% das execuções ocorreram no Irã, Iraque e Arábia Saudita em 2013. Estados Unidos é o único país das Américas que tem pena de morte. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou no início da noite o aumento de impostos, de alguns impostos. No bolso do brasileiro, o maior impacto deve ser sentido na hora de abastecer o carro. Joaquim Levy disse que as 4 medidas anunciadas são corretivas. A primeira altera a incidência no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados nos Cosméticos. Com isso, o setor atacadista vai pagar o mesmo percentual de IPI que o setor industrial. O PIS/COFINS sobre a importação será reajustado de 9,25% para 11,75%. A base de cálculo do imposto exclui o ICMS de importação. A alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, o IOF, vai passar de 1,5% para 3% ao ano. A última medida altera o PIS/COFINS e a CID, o Imposto dos Combustíveis. Juntos, os dois vão aumentar em 22 centavos o preço da gasolina que sai da refinaria. O diesel sobe 15 centavos. A arrecadação dessas medidas, estima-se que, juntando todas elas, chegue-se a 20 bilhões de reais, tá certo? Aí tem um valor bastante significativo. Bom, esses ajustes aí, vamos começar por você, Ayrton, são necessários? Ou o governo poderia ter uma outra movimentação, que era a movimentação de conter os seus gastos? É isso aí, quer dizer... 20 bilhões não é muita coisa para uma economia. Vamos falar do reajuste da gasolina. Não é. Vamos falar do reajuste da gasolina. Há muito tempo a gasolina foi achatado, né? Os aumentos não eram dados. Exatamente agora que o preço da gasolina no mercado internacional caiu, é que nós vamos aumentar, não é? Eu acho que não é por aí. Agora, vai aumentar? Vai trazer sacrifício para a população? Cadê os cortes no governo? Onde é que o governo está economizando? Quais são? A equipe econômica? Quais são as suas propostas para haver redução de despesa? Não tem notícia. Então fica redução desconfortável. De despesa e aumento de eficiência. Fica desconfortável para o cidadão, que tá bom, vai aumentar imposto para mim, vai aumentar a energia, vai aumentar combustível, mas espera aí, o governo está fazendo a parte dele lá, olha, cortou tal. Nada disso acontece. Então, esse descompasso, para mim, é comprometedor para a saúde desse plano. Vila. Eu acho que o governo teria que dar o exemplo, e um exemplo que pode ser que até em termos contábeis não seja tão significativo, em termos monetários, mas, por exemplo, seria cortar pela metade os cargos de confiança. São mais de 20 mil, alguns estimam em 25 mil. Se o governo fizesse isso, fala, olha, acabou, cortamos metade de cargos, para dar um exemplo. Fala, puxa vida, pode até ser que em valores não seja muito significativo, mas já era uma demonstração de que realmente, que se você quer dividir o custo e realmente é necessário agora fazer uma série de cortes, desse custo que a sociedade vai pagar. Mas, pelo contrário, os partidos continuam saqueando o Estado. Eles querem as secretarias e ministérios para roubar. Literalmente, são ladrões. Por isso que eu sugeri uma reforma política colocando camburões na esplanada do ministério. Teria resolvido o problema. Desce do ministério, já entra no camburão.
Então, a grande questão é que ninguém está nem aí com essa questão que vai aumentar até 40% o preço da energia elétrica, e etc, etc. Então, acho que a primeira coisa seria dar o exemplo. Segundo, a questão do CID, que o ministro disse, que é aquela contribuição, o CID, ele estava incidindo sobre o etanol e não sobre a gasolina. Normalmente, esse tipo de contribuição é sobre os combustíveis que não são renováveis, tal qual a gasolina. No Brasil era o oposto. Você colocava no combustível renovável com o etanol. Então, a questão do CID na gasolina, que nós conhecemos o CID, vocês devem se lembrar, na campanha presidencial de 2002, quando o Garotinho, vamos lembrar, o candidato Antônio Garotinho, fez uma pergunta para o Lula sobre o CID. Eu, o Lula, a torcida do Flamengo, ninguém sabia que era o CID. E aí ele esclareceu o Garotinho como se fosse uma grande descoberta o que era o CID. Mas o que interessa, existe esse imposto. Agora, que o preço da gasolina do Brasil hoje está muito mais cara do que no mercado internacional, isso é evidente. Que o preço do petróleo lá não vai subir mais até $100, como no passado, isso é evidente. Os especialistas dizem que vai ficar entre 50, 47, chegando a 52 e tal. Portanto, é necessário o governo dar o exemplo. E o governo, infelizmente, dá sempre o mau exemplo. William, eu só queria fazer uma observação. Há certas coisas que a população encararia como uma medida de contenção, embora não signifique muito. Por exemplo, vende esse avião presidencial, vai andar de avião de carreira, presidente. Será que é possível? Faz como o presidente Mujica do Uruguai faz. Os ministros. Por que o ministro tem que ter jatinho para levar para cima e para baixo? Por quê? Porque não pode ir avião de carreira. Pode até ter privilégios, ter uma cadeira especial, escolher antecipadamente, entrar pela porta antes que os outros, pode ter até vantagem. Agora, por que não mostrar com essas medidas, que parece até uma coisa meio demagógica, mas não são? Isso daria uma dimensão de que o governo está querendo economizar. Mostraria à opinião pública que alguma coisa vai ser sacrificado nesse conforto de ter um avião à disposição para isso, para aquilo. Quantos ministros, primeiros ministros, presidentes vieram para o Brasil em avião de carreira, em viagem internacional? Quantos vieram para cá? O Marcelo Rossi, aqui de Campinas, pelo WhatsApp, Vila, em vez de aumentar impostos, acho que você fez a referência à corrupção. Por que não se combate a corrupção? São 20 bilhões, né, que vai gerar, só da Petrobras é quase isso. Olha, né? Só o roubo que nós falamos aqui anos, só o roubo, que foi roubo, o procurador Rodrigo Janot chama de assalto, eu chamo de roubo, tudo bem. Da refinaria Abreu e Lima corresponde ao que o governo vai receber, porque ela era para custar 2, já custou 18, alguns estimam que vai custar 20, então só o que foi roubado na refinaria Abreu Lima, numa refinaria, não estamos referindo a Pasadena, no Texas, ao que a Petrobras vendeu estranhamente na África, era para vender por 6 bilhões, vendeu por 1,5 as suas participações, etc. Só o roubo perpetrado por uma organização criminosa, pelos marginais do poder, resolveria todos os impostos que agora vão aumentar, que nós vamos ter de pagar. Portanto, somos nós que pagamos e sustentamos os bandidos que estão no poder. Ayrton Soares, é só uma pergunta aqui, porque você já teve você já foi político, né? Estava lá no Congresso Nacional, você está numa ação, você é assessoria de comunicação de um governo. Esse governo tem lá um processo que alguns telespectadores chamaram, que a gente não pode dizer apagão, mas teve uma queda de energia que a população não gosta. Ninguém gosta de ficar sem energia de luz, sem água, sem essas coisas, né? E logo depois vem o ministro e anuncia aumento de impostos. Não seria um momento de segurar uma dessas informações? O aumento de impostos dá depois ou vai tudo de uma vez? A pancada tem que ser de uma vez só? Se o governo tivesse uma política de comunicação social competente, que a população pudesse ter as informações e ele pautar as informações por uma coerência, não se faria isso ao mesmo tempo, né? Porque o noticiário de hoje, talvez até, William, olha, pensando do outro lado, talvez esse apagão possa ter servido para acobertar este aumento de impostos. Vamos pensar do outro lado, uma estratégia inversa, viu, William? A seguir, Petrobras acusa ex-diretor Paulo Roberto Costa pelo superfaturamento da refinaria Abreu e Lima. E mais, a morte suspeita do promotor que envolvia Cristina Kirchner no atentado contra a Associação Judaica.